as pessoas que estavam comigo, né, sofreram as consequências do meu psicológico estar abalado. Eu fiquei triste mesmo, fiquei triste. Eu não estava conseguindo me recuperar, até porque eu sabia que eu ia ter que fazer o caminho todo de volta de moto. Então, quando eu acordei segunda-feira, que eu tive que acordar para pegar a moto, eu estava com muito medo de dirigir, muito medo. Foi o que mais mexeu com o meu psicológico, porque eu nunca tinha concretizado o risco da moto. Eu já fui assaltado, por exemplo, já concretizei de fuzil, eu já concretizei o risco da violência na cidade, por exemplo. Escravo dos hábitos, assim, a gente é meio que uma... Essa parte, o hábito é quase como se fosse uma inteligência artificial, né? A inteligência artificial tá na moda agora. Se não fossem meus bons hábitos, de tipo, eu não me entregar na alimentação e depois ficar preocupado com a minha autoestima, eu, fazer meus exercícios, eu continuar meditando, eu continuar lendo, eu acho que eu teria sucumbido muito mais, assim. Então, eu acho que os bons hábitos, além deles serem ótimos reguladores do seu dia a dia e serem ótimas influências do seu dia a dia, porque eles te mantêm na linha, cara, eles são um belo lugar para você se ancorar nos momentos onde você não está querendo pensar muito. Você simplesmente vai no automático. Fala pessoal, muito boa noite. Estamos ao vivo. Daqui a pouco, João Marcelo Antunes e eu vamos trocar ideia aqui sobre dar a volta por cima, cair e levantar através dos hábitos, do controle dos hábitos. Bom, para quem não sabe, eu criei alguns anos atrás o método Viva Bem com a Timidez, onde eu passo o que eu fui aprendendo ao longo dos últimos 20 anos como ator profissional, com umas técnicas de soft skills, de como você ter base para poder se comunicar mesmo. Por exemplo, agora estou fazendo a transmissão, estou esperando o Juca pedir a solicitação aqui, tentando lembrar o fio da meada, como fazer tudo isso na maior cara de pau do mundo, mas com técnica, com estrutura, com embasamento, então, através do Viva Bem com a Timidez. Eu vou estruturando ali, passando um monte de exercício para você já ir praticando a partir de agora. Ó, o Juca está na área aqui. Aceitar a solicitação. Surpresa para apresentar pra gente aqui. Pô. A vida dele não é normal, assim, tipo, não tem 2 meses tranquilos na vida do Juca. Ele tá num retiro espiritual. E aí... Quanto tempo, cara? Ficamos hoje um tempão no telefone aqui, botamos o papo em dia e agora estamos aqui de volta ao vivo para todo o Brasil. E aí, Juca? E aí, irmão? Tudo bom? Eu tava brincando aqui com o pessoal que não tem 2 meses tranquilos na tua vida, né? Ou você tá num retiro espiritual 11, sei lá quantos dias em silêncio, ou você ou toma um capote, toma um susto brabo aí. Pois é, cara. Você já contou para todo mundo que rolou acidente e tal? Cara, eu fiz no dia, até fui repreendido por isso, mas no dia que eu caí, na hora que eu caí, cara, senti assim, uma vontade imensa de um abraço e não tinha ninguém em volta, eu compartilhei com a internet, assim, para ver se eu recebi o carinho das pessoas. Então, na hora que eu caí... isso eu não vi, cara. Eu fiz uma... O mundo tá muito maluco, né? Fala, galera, acabei de cair de moto aqui. Foi exatamente isso. Aí, cara, a tua imagem tá travando um pouco. Você tá no 4G ou você tá na internet da tua casa? Pô, pra mim tá perfeito aqui. Eu acabei de ligar o Wi-Fi. Vou desligar aqui, vou tentar o 5G. Ih, chegou. Aí, agora você tá me ouvindo? Acho que agora eu tava te ouvindo desde o início, pra mim não travou nada, mas eu tirei... te ouvi agora. Acho que agora tá bom. Pelo menos por aqui tá tudo também. Não, cara, mas foi isso aí na hora, até fiz pra quem não acompanhou tudo, tá boiando aqui. O que aconteceu contigo? Cara, eu viajo muito pro Rio de moto, né? Eu tava indo de moto agora pro Rio, eu tinha uma coisa que eu queria fazer lá. E, cara, no meio do caminho eu caí, meu irmão. Tomei um estabaco de moto no meio de uma curva e, machuquei o meu braço, assim, levei 7 pontos no braço, torci meu tornozelo, que ainda tá meio escoriado, ainda tá meio inchado. Mas, assim, acho que a maior é o que eu tava conversando com você, assim, a maior perda, assim, cara, foi psicológica, eu acho, porque, cara, se eu tivesse num lugar que era mão e contramão, eu escorreguei, teria passado pro outro lado, assim, então eu fiquei com muito medo do que poderia ter acontecido, né? E isso me deixou meio preocupado, assim, na verdade, com o que pode... Cara, se andar de moto é um perigo, eu não tinha... Sabe aquela parada assim? Um susto, assim, né, cara? A parada dá uma chacoalhada geral, assim, na vida.
É porque você, cara, se você não vê. Eu tava até pensando sobre isso outro dia. Eu não sei como é que você lida com medo. Acho que a gente não conversou sobre isso. Mas, por exemplo, no Viva Bem com a Timidez, você fala sobre a timidez, como que isso é. Às vezes as pessoas se paralisam pelo medo do que os outros vão pensar dela. Então, uma das dicas que você dá, por exemplo, é faça vídeo. Faça vários vídeos. Vai fazendo. Não fica pensando muito sobre o que as pessoas vão achar, etc. Esse é um medo que, quando eu sinto ele, eu falo assim, cara, esse aqui é um medo que não pode me machucar. Não tem risco fisiológico para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu subo numa moto e dirijo 200 quilômetros que efetivamente existe um risco de dano físico. E aí eu não sinto medo. Mas, cara, quando eu caí, puta, assim, porra, é como se materializasse do nada um medo realmente de você se machucar fisicamente com alguma coisa, entendeu? E aí, cara, Não, aí não é só começou a o me medo, preocupar. você se machucou de verdade, quase morreu mesmo, né? Tipo, não é força de expressão, né? Isso Não, aí dá um choque ali de realidade, porque, mas eu acho que a jogada não é aquela história, né? A coragem não é ausência de medo, é justamente você saber enfrentar e vencer o medo, mas o que é a razão? A razão é você colocar as coisas nas devidas proporções. É você agir com racionalidade mesmo quando você está com medo, né? Está assustado, está com temor. Timidez vem de timor, que é temor. Temor de falar em público, temor de se abrir, temor de interagir, temor de exercer a sua profissão, a sua vida pessoal, né? De abrir seu coração, de interagir. São vários medos, cada pessoa tem medos diferentes, mas eu acho que é muito isso, assim, né? Tipo, você. Porque muita gente está comentando aqui, moto é perigoso, não brinca com perigo, papapá. Que realmente é uma coisa perigosa, você tem que, óbvio, que você, com experiência e com planejamento você consegue diminuir isso, né? A gente ficou conversando agora no telefone, aí uma das conclusões ali era, pô, de repente se tivesse com uma jaqueta de motoqueiro mesmo, você ia ter machucado menos o braço, coisas assim, você vai reduzindo um pouco, vai aumentando algumas camadas de segurança, vai reduzindo um pouco a chance de dar problema, mas o risco é o tempo todo, né? Só de sair na rua no Brasil, você pode ser fuzilado a qualquer momento, porque aqui, sei lá, é uma selva. Exatamente. Exatamente, mano. Eu acho que é isso que, para mim, foi o que mais mexeu com o psicológico, porque eu nunca tinha concretizado o risco da moto. Eu nunca tinha concretizado o risco da moto. Eu já fui assaltado, por exemplo. Já concretizei de fuzil. Eu já concretizei o risco da violência da cidade, por exemplo. Mas o risco de cair, e assim, cara, você tem uma falsa sensação de. Eu lembro, é muito engraçado isso, quando você vai fazendo o link, né? Tem um filme do Tom Cruise com a Nicole Kidman que chama Dias de Trovão, que é um dos meus filmes favoritos, que ele é piloto de NASCAR. E aí tem uma hora que ele bate, porque um cara roda, ele entra numa nuvem que ele não está enxergando, e ele porra e ele vai para o hospital. E aí ele se apaixona pela médica, que é a Nicole Kidman, e tem uma hora que eles estão discutindo, e ele fala assim: eu adoro o carro porque eu tenho a sensação de controle. E ela fala: mas você não pode controlar nada na vida. E eu acho que a moto, cara, era um pouco isso. Eu tinha essa sensação de controle que ruiu quando eu caí. Ruiu completamente. Então afetou demais o meu psicológico de você realmente concluir e concretizar na prática, tangibilizar, que fala assim, irmão, você não tem controle de nada. Se não fosse aquilo ali, podia ter vindo um cara atrás de mim, que eu derrapei, podia ter vindo um cara atrás de mim e passado por cima de mim. Eu podia ter caído na serra, sacou? E aí tudo isso que eu estou construindo com você, com as pessoas, etc., ia acabar. Ou eu podia ter me machucado sério. Então, cara, isso assim, pro meu psicológico foi muito difícil. Cara, eu passei todos os dias. Eu tava Quando fazendo foi algumas isso? coisas. Tem quanto tempo isso? Foi exatamente uma semana e um dia atrás. Foi quinta-feira passada. Então, assim, eu fui para passar um final de semana irado e tal, cara. E assim, as pessoas que estavam comigo, né, devem ter sofreram as consequências do meu psicológico estar abalado. Porque eu fiquei triste mesmo, fiquei triste. Eu não estava conseguindo me recuperar, até porque eu sabia que eu ia ter que fazer o caminho todo de volta de moto. Então, quando eu acordei segunda-feira, que eu tive que acordar para pegar a moto, eu estava com muito medo de dirigir, muito medo. Pô, a tua moto ficou inteira? Ficou funcional? Eu me machuquei muito mais que a moto. A moto não se machucou nada. A moto teve um micro-arranhão na manete. Para você ver como é que são as coisas.
Não teve nada. Ele levantou a moto, parou um motoqueiro na hora, que me viu saindo de uma nuvem de poeira, né? Que eu saí, que eu escorreguei para dentro de um lugar que tinha um monte de areia. E aí ele pegou minha moto, levantou, viu que estava funcionando e tal. E aí eu falei, cara, eu não acredito que minha moto está funcionando. Eu caí a 1 hora do Rio. Então eu ainda tive que ir todo estoporado, esborrachado, como diz a amiga minha, até o Rio de Janeiro, até um hospital para poder tomar sutura no braço e, meu irmão, fazer os curativos no pé e tal. Mas eu acho que foi Não, isso, mas assim, cara. Foi essa materialização de que você não tem controle. A gente tem essa falsa sensação de estar controlando as coisas. Não, na verdade, a Mas, gente cara, tem uma, sei lá, uma parcela de controle, né? Mas com certeza dentro disso, pô, por exemplo, igual você falou, você tinha areia e pedrinhas na estrada, provavelmente por isso você escorregou. Mas assim, dentro eu acho que essa coisa da jornada do hábito, do Viva Bem com a Timidez, é muito assim, de fazer a sua parte, né? Provavelmente a tua chance de sair bem sucedido ou de se ferrar, né? Nos dois extremos, assim, aumentam exponencialmente se você estiver fazendo a sua parte. É aquela história assim, né? De que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Porque realmente, pô, você está fazendo a tua parte ali, a parcela que você pode controlar, você vai criando processo, vai minimizando a chance de colapso, de crise, de dar problema. Mas é difícil porque na vida tudo é muito complexo e tudo muito misturado, né, cara? Então, do nada pode entrar uma coisa assim. Tem um assunto delicado também que eu entrei poucas vezes publicamente também, que é o acidente do meu pai, né? Se você conhece, eu contei uma vez no podcast do Vilela, no Inteligência Limitada, por alto, assim. Mas foi isso também, era Dia dos Pais e a gente estava voltando da casa do meu irmão mais novo. O meu irmão do meio estava no banco de trás e do nada tinha um cavalo atravessando a pista. Ele meio que deve ter ido atravessar, tinha uma muretinha, ele foi voltar. Meu pai estava na estrada à noite, pô, não teve como parar. Putz, eu tinha pai, de repente, bum, bah. Caraca, aí foi um pesadelo ali, tipo, primeiro socorro na estrada, numa situação extrema de cenário de guerra, de filme, fratura exposta, sangue, pô, respiração boca a boca, massagem cardíaca, bum, acabou, não tem mais pai. Eu entendo bem o que você está falando nesse sentido de que você me falou no telefone que era assim, não tem aquele tempo que, eu vou cair. De repente você já está rolando no chão, né? Tá tudo bem, de repente... Exatamente, exatamente. É isso que você falou, óbvio que numa proporção muito menor do que isso que você acabou de contar, mas eu acho que assim, o que me abalou mais é que eu sempre tive a sensação de que se fosse acontecer alguma coisa, eu podia me preparar. E, cara, não tive aviso. Eu fui fazer uma curva e de repente, assim, estou andando de moto, posso não dou mais. dar um rolamento, né? Eu faço jiu-jitsu. Se eu for cair, eu pulo da moto e dou um rolamento. Aí, tu tá zoando, você tá zoando, mas isso passa. Tipo, assim, não, de repente, cara, sabe aquelas coisas que tu faz de dublê? Eu já pensei nisso. Se alguém for bater em mim, na hora eu pulo pra cima da moto. Aí o cara pega só a moto, entendeu? Umas coisas meio pueris, assim. Cara, acha que é o Wolverine com o Homem-Aranha e o... Mas por que eu tô falando isso? Eu acho que a jogada é a gente poder usar, desde as coisas concretas que aconteceram de horríveis, de catástrofes, de tragédias que aconteceram na nossa vida, tanto a possibilidade que a gente antecipa, né, de colapso, de crise, de coisa dar errado, é você usar isso para você se manter dentro da linha, assim, se manter dentro da segurança, por exemplo. Sei lá, criar uma menininha de 4 anos e meio. Pô, várias vezes ela tá tirando uns finos, assim, que é aquele momento, pô, eu não quero ser o pai que corta a onda, porque é importante para a criança, né, desde de lamber um corrimão, botar um negócio sujo na boca para criar a imunidade intestinal, né, para ter ali a microbiota em dia e tal, até aquela coisa de cair no chão, de tropeçar, de ralar o joelho, de bater com a cabeça. O difícil é a gente achar a medida certa, assim, né? Poder, por exemplo, usar esse caso para você ficar mais prudente, sem ficar com um medo desproporcional e traumatizado e não usar a moto, que, pô, a moto é um superpoder, né, cara? Você poder ir ali, pô, sem passar entre os carros e chegar rapidinho, é muito fácil e conveniente
e tal, ao mesmo tempo, pô, você carrega ali, você rola uns dados ali várias vezes por dia, passa por situações de quase morte ali, que é um errinho pode te acabar com a tua vida. Eu acho que a jogada é justamente essa, assim, né? Como a gente vai pegar essas coisas que já aconteceram, pegar esses cálculos que a gente vai fazendo assim, e o exercício de ficção que a gente faz o tempo todo pensando no que pode dar errado e tal, junto com essa parte da disciplina, é assim a gente pode manter as coisas dentro de uma zona possível de um pouco mais de segurança. O que você falou, por exemplo, da vestimenta, né, cara? Você pega a vestimenta, por exemplo, se eu tivesse com a vestimenta certa, eu não teria impedido a queda, mas eu teria impedido a contusão do nível que foi, com certeza. Se eu estivesse usando um casaco melhor, o meu braço não teria ficado todo estoporado. Se eu estivesse usando a bota, com certeza eu teria evitado o meu tornozelo de ter ficado todo machucado. Então, você pode utilizar precauções para você ter um nível menor de impacto, de consequência, quando você vê que alguma coisa do incontrolável aconteceu. Na minha própria empresa, quando a empresa pegou fogo, foi uma coisa completamente do nada. Mas, porra, eu não tinha seguro. Então, o impacto da consequência daquele fato completamente inesperado e não programado, incontrolável, ele poderia ter sido muito minimizado, a minha vida poderia ter sido totalmente diferente se eu tivesse feito um seguro adequado antes daquilo acontecer. E não foi por falta de aviso. Eu tinha um amigo que era diretor... Passou na tua cabeça? O que passou na tua cabeça, assim, tipo, quando surgiu o assunto, pô, e aí, você vai fazer seguro? Qual foi o argumento que você construiu na hora, assim, que parecia fazer sentido? Cara, na verdade, o que aconteceu? Eu tinha um amigo que trabalhava na Itaú Seguros, ele era diretor da Itaú Seguros. Quando eu assumi a empresa, ele falou assim para mim, João, cara, você tem um patrimônio lá agora, acho melhor você fazer seguro, eu penso em tudo para você, monto a pólice, não quero nada, assim, a gente monta a melhor apólice possível. E aí ele me fez uma proposta, eu levei para o meu sócio, só que o meu sócio ele já era do mercado há muitos anos. E ele falou assim, João, eu sou empresário há 25 anos, nunca precisei, assim, é caro, não faz sentido a gente ter seguro, porque a gente não tem nada aqui dentro que seja de alta combustão, de nada, assim, não tem nada. O máximo que a gente poderia fazer é um seguro de roubo, porque tinha muita mercadoria que era valiosa dentro do... Assim, a quantidade de mercadoria representava um valor muito alto, mas a gente tinha uma equipe de segurança da polícia, assim, ali. Então, a gente... E aí ele me convenceu que não precisava. E eu era um pouco imaturo ainda, jovem como empresário, confiei na voz da experiência e, meu irmão, 4 anos depois paguei o preço. Paguei caro, inclusive, o preço. Paguei bem caro. Custou bastante essa brincadeira. Foi um negócio assim que, porra, até hoje eu não acredito. Mas e sabe o que é mais engraçado? Que eu nunca parei para pensar no que eu senti sobre o incêndio. Eu nunca parei para pensar sobre a minha sensação no dia que eu cheguei lá, que me ligaram, falaram, cara, tá pegando fogo em tudo. Eu peguei e saí da Barra, para quem não conhece a Barra, fica, sei lá, uns 40 minutos da Penha, onde era a minha empresa. E estava na hora do rush, que a empresa pegou fogo 15 para as 6 da tarde. Então eu tive que voltar com a linha amarela toda parada, olhando a empresa pegar fogo na câmera da empresa, no meu celular, né, com requintes de crueldade ainda. E aí, na hora que eu cheguei, cara, eu lembro que eu tomei um baque, assim, porque tinha algumas meninas que estavam presas dentro da empresa, algumas funcionárias, a gente teve que arrombar a porta para tentar tirar. E eu vendia pilha Duracell, e aí a pilha esquentada com incêndio, ela estava dando tiro, assim, os bombeiros não queriam entrar no galpão, tinham pedido para a gente esperar um pouco. E eu não lembro direito o que eu senti, eu só lembro de ver meu sonho, meu irmão, porra, ruindo, e nunca lidei com isso. E aí, quando a moto aconteceu agora, essa semana passada, eu voltei do Rio na terça-feira, sei lá, e falei com uma amiga minha, ela perguntou como é que eu tava, eu falei, cara, tô mal, assim, tô mal de cabeça, porra, desde que eu caí de moto, não sei o que aconteceu, alguma coisa mudou. E ela me perguntou assim, cara, às vezes isso tá te lembrando alguma coisa que aconteceu também fora do seu controle, que você achou que controlava e não controlou. E aí eu pensei, cara, na hora no incêndio, assim. Então, eu acho que também um pouco do negócio da moto foi meio que revirou dentro de mim algumas coisas que eu não lidei ainda até hoje de ter passado pelo que eu passei no incêndio, entendeu? Porque foi uma experiência muito forte, assim, cara. Porra, fiquei lá até... Porra, a empresa pegou fogo até não sobrar nada, cara. Até o chão, assim. Porra, eu tinha paleteira que aguentava toneladas, assim, uma paleteira elétrica que você monta em cima e você dirige ela. É quase como se ela fosse um tratorzinho.
Meu irmão, o calor derreteu tudo. Ela ficou sem nada. Assim, tu não conseguia reconhecer nada. Eu tinha 500 metros quadrados de ferro, que eram os pallets, os porta-pallets dentro do galpão. Sobrou nada. Tudo ferro retorcido assim dentro. Então, cara, aquilo foi uma experiência muito ruim. Eu acho que eu revivi um pouco isso com essa situação de falta de controle. Assim, de você... Alguma coisa que você acha que você está sob controle e não está, na verdade. Foi bem ruim. Eu não sei porque a gente entrou nisso mas faz agora. parte da vida, né, cara? Pô, sei lá, não tem o que fazer, né? Na vida tem o que ajuda a gente a seguir em frente, eu acho que é muito isso, assim, não tem outra opção. Então você vai seguindo em frente, vai construindo. Eu acho que essa história da moto dá para você rever algumas coisas, talvez não ficar pegando estrada sempre, ou, sei lá, esperar um tempo até a confiança voltar para buscar, usar umas roupas mais, sei lá, um pouco mais de proteção, assim, e tal. Mas acho que a vida faz parte disso, né? Essa nossa pegada, assim, de buscar pelo conhecimento, desenvolvimento pessoal, é mais para a gente, é o que o pessoal, por exemplo, de negócios fala muito assim, pô, se eu quebrasse agora, eu acho que eu ia conseguir me recuperar muito mais rapidamente, porque pela experiência acumulada agora, né, tipo, com a maturidade, com a experiência específica ali de negócio, de empreendedorismo, saber criar processo, resolver problema, ter aquela criatividade, então o cara acaba tendo uma capacidade de se reerguer mais rapidamente, né, em vez de perder, sei lá, décadas, o cara consegue fazer em alguns anos. E acho que essa coisa dos hábitos está muito ligada a isso, né? Porque parando para pensar, né, a quantidade de comportamento automatizado que a gente faz no dia, né, é basicamente a gente é meio escravo dos hábitos, assim, a gente é meio que essa parte, o hábito é quase como se fosse uma inteligência artificial, né? A inteligência artificial está na moda agora, mas é uma inteligência artificial, é um outro tipo de inteligência que a gente usa, assim, quase como se fosse uma outra parte da nossa consciência, uma outra parte porque a gente não pensa no hábito como se fosse como a gente pensa quando está prestando atenção em alguma coisa, né? Uma coisa que você faz sem pensar. É uma inteligência, é um chat GPT ali orgânico, né, cara? Exatamente. Tem um prompt que a deixa. Inclusive, eu li um livro que eu comentei com você, do BJ Fogg, que ele fala disso, que assim, um hábito é motivação mais competência mais prompt. E o prompt, que está na moda, porque o GPT pede um prompt, é a deixa. É o que é que você vai fazer. Então, você tem um prompt, uma deixa qualquer, e o hábito ele entra automaticamente para funcionar. E até para fazer um link com o que você colocou como título, cara, eu fiquei muito triste esses dias, mas se não fossem meus bons hábitos, de tipo, eu não me entregar na alimentação e depois ficar preocupado com a minha autoestima, eu fazer meus exercícios, eu continuar meditando, eu continuar lendo, eu acho que eu teria sucumbido muito mais, assim. Então, eu acho que os bons hábitos, além deles serem ótimos reguladores do seu dia a dia e serem ótimas influências do seu dia a dia, porque eles te mantêm na linha, cara, eles são um belo lugar para você se ancorar nos momentos onde você não está querendo pensar muito. Você simplesmente vai no automático. Porque quando você tem uma situação dessa na tua vida, você sempre vai recorrer às coisas automáticas. Porque você está meio que sequestrado pela tua amígdala, né? A tua amígdala é a parte do teu cérebro que controla as tuas emoções. Você está meio sequestrado pela amígdala, então o teu cérebro vai meio que fazer algumas coisas que são mais primitivas para você, que são mais automáticas. E aí, se você tem maus hábitos, irmão, você está entregue a bolo de chocolate, ficar em casa vendo Netflix e sucumbir à tua tristeza. É que a galera faz muito, né? Tipo, do nada acende um cigarro, ou vai comer uma caixa de bis, né? É isso que você falou, abre uma cerveja, quando vê, tomou 3 cervejas, nem sabe como começou, por que começou. Exatamente. Então assim, cara, eu acho basicamente, como eu falo também no Viva Bem com a Timidez, né? O assunto, ele é a boia de salvação. Você tá se afogando ali, aí, pô, tá nervoso, você não tá mais enxergando a plateia, tá confuso ali com aquela situação, você sente que a tua voz tá tremendo, tá suando, tá nervoso, a mão tá tremendo, você não pode nem segurar um papel, você não vai nem conseguir ler, né? Foca no assunto principal que te levou ali naquela situação, né? As pessoas estão te ouvindo ali numa reunião importante na empresa, por causa da tua experiência acumulada nos anos anteriores. Então, foca no que você tem autoridade, foca no assunto e no problema que você está ali para resolver,
E como se fosse uma boia de salvação. Os hábitos, eles também funcionam assim, né? É como se quanto mais... tem aquela frase que é boa, que assim, é urgente ter paciência, né? Boa. Então, é urgente você manter as coisas no trilho, né? Os hábitos funcionando bem, assim, o negócio em volta já está tudo tão caótico que se você se der ao luxo de não eu digo os hábitos positivos, né? Não vai a diferença do hábito e vício muitas vezes é meio que a consequência, né, daquilo na tua vida, né, que a gente fala, é meio confuso, meio essa mistura assim. Mas você falou do mini hábitos, mas você já tem os cursos agora já estruturados, o mini curso do Poder do Hábito e Hábitos Atômicos e tem a Masterclass, né? Já tem 3 Já tem módulos 3. para as pessoas acompanharem e ter de forma resumida e mastigada o conteúdo do livro junto com a tua metodologia própria, né? Junto com a minha experiência própria empírica, né? Por exemplo, eu estava dando mentoria hoje, né, sobre hábitos para 3 pessoas. E uma das coisas que eu sempre falo para elas é isso, eu falo assim, cara, eu estou falando uma coisa para você que não é só que eu li. Eu faço pós-graduação em neurociência, eu já li todos os livros de hábitos que tem na Amazon, pode me questionar, eu sei todos. E, cara, eu apliquei na minha vida. Então, eu sei o que é que funcionou para mim, o que não funcionou, eu sei quais são as dificuldades. E eu procuro trazer um pouco disso também nos minicursos e principalmente na Masterclass. Porque a Masterclass, ela é não só uma construção de bons hábitos, como ela é um pouco de como que eu larguei o vício. Porque, para quem não sabe, a gente já falou sobre isso aqui um pouco, eu fumei durante 17 anos. E eu não conseguia parar. Era uma coisa de... Toda vez eu tentava aquelas coisas meio fórmula milagrosa e nunca funcionava. Treinava aquela de para de uma vez só também e você vai conseguir, também não funcionava. Até eu conseguir entender, estudando, que, cara, o que falta nas pessoas não é necessariamente aquilo que elas se cobram, tipo, eu sou fraca, eu não presto, minha baixa autoestima, não é isso. É estratégia. É só uma estratégia. Quando você tiver uma estratégia, você vai conseguir os seus resultados. Mas você precisa ter uma estratégia consistente. Porque se você parar para pensar, além de todos nós sermos, não tem, isso é inexorável ao ser humano. Todos nós somos criaturas de hábitos. Todos nós. E, além disso, a maioria de nós, com raríssimas exceções, somos também disciplinados e focados. O problema é aonde está focada a nossa disciplina e aonde está o nosso foco. Porque é uma coisa que eu estava brincando hoje com um cara. O cara falou assim, às vezes eu não vou à academia um dia, aí eu já paro. Eu falei, irmão, tu já deixou de escovar o dente algum dia? Já esqueceu? Aí o cara, já. Eu falei, tu deixou de escovar o dente para sempre depois? Aí o cara, não. Aí eu falei, exatamente. Por quê? Porque tua mãe te encheu o saco desde pequeno para tu escovar o dente, aquilo ficou tão arraigado no teu cérebro que aquilo virou um hábito. A única coisa que você tem que fazer é focar em desenvolver essa habilidade tempo suficiente até que ela vire hábito. Depois você não precisa mais se preocupar. Porque mesmo que você esqueça um dia, você vai no outro. É automático. Você não para pensar mais. E como que você faz isso? Se preocupa muito mais com a constância do que com a intensidade. Você não precisa ir para a academia todo dia 45 minutos durante 66 dias para virar um hábito. Você só precisa ir todo dia fazer algum exercício. Algum. E quando eu digo algum, é ter a intenção consciente de tipo, agora eu vou fazer 5 agachamentos. Terminou? Comemora. Porque aí você vai ter aquela descarga de dopamina dizendo que, porra, o cara gosta desse comportamento. Aí o cérebro vai falar, porra, se tem descarga de dopamina, é um comportamento bom, eu quero de novo. E aí ele vai começar a reforçar aquilo aos pouquinhos. E aí você vai transformar num hábito. Então você percebe? Não tem muita... mas na verdade, tipo, você nem precisa ir à academia, né? Basicamente não. Seria fazer o exercício, né? Isso. Movimentar o corpo. Aí ou você não pode ir na academia, mas você pode voltar andando para casa, ou pode, sei lá, subir escada no teu prédio, ou pode fazer flexão, agachamento, burpee, pode, sei lá, fazer barra na porta, pegar peso, mesmo sem estar fantasiado de atleta, né? Porque o pessoal acha também que malhar, treinar, tudo você tem que estar com a roupa da Nike, o tênis da ASICS, a roupa ali, né, de fantasiado de atleta ali, né, mas na verdade não, você pode fazer de samba canção, de pijama, né, com a roupa do trabalho, chega, a roupa já tá suja mesmo, antes do banho, faz ali umas séries, mas meu irmão, e você é aquilo que consegue meio que, eu sei que, pô, criar sistema
ajuda muito. Pô, quando eu consigo malhar... Hoje, eu tô até agora com a roupa de academia, que eu cheguei da academia, a gente ficou no telefone, eu ia tomar um banho, já ficar pronto e tal. Mas porque depois eu vou sair e vou cortar o cabelo, que eu tô com a juba gigante aqui, vou cortar o cabelo. Mas mas o que eu tô falando é o seguinte, assim, tipo, quando você consegue tudo perfeito, beleza. E eu digo isso com a autoridade de quem tem uma rotina caótica, assim, né? Eu não tenho 2 semanas iguais. Eu nunca tive essa vida de dia útil, horário comercial. Meu trabalho é totalmente doido, assim, nesse sentido. E acho que uma coisa não mistura com a outra. Óbvio que você poder criar processo e juntar aí, malhar com a roupa certa, na academia boa que você gosta e tal, isso aí é muito confortável, deve dar muito mais prazer, muito mais retorno de dopamina e tal, mas eu acho que o difícil é você, porque muito do hábito está ligado à motivação também, a motivação concreta, né? Eu não quero ficar fotogênico, eu quero ficar forte Fica aí, no sentido de cheio de força, né? Tem muito essa coisa doida de você de tá bonito no Instagram, tá bonito na foto, tá bonito no vídeo, tá parecendo forte, mas pô, o que é forte de verdade? Eu quero estar cheio de força, eu treino para ficar forte, desde para, sei lá, proteger a minha filha, sei lá, se tiver um armário, uma geladeira tombando em cima dela, eu conseguir segurar. Eu quero estar cheio de força, eu não quero estar. Isso mistura um pouco, né, com essa coisa dessa mistura de aparências e essências, que é a vida moderna, né, cara? Mas eu acho que o importante é você focar, até para ter essa parte da motivação dos hábitos, é você focar no resultado final. Então, basicamente, estamos falando de exercício físico, eu treino para ficar forte, eu malho para ficar forte. E não necessariamente para ficar fotogenicamente forte, mas para ficar cheio de força, para ficar viril, para ficar saudável. Cara, eu vou falar uma coisa, você tocou aí agora, eu tô te falando hoje. Isso aqui dá para ver, tá escrito motivação ou tá espelhado? Tá espelhado. Puta, senhor, eu queria mostrar um negócio para vocês. Não, mas fala aí, pô, vamos embora. Você falou um negócio de motivação. Cara, isso aqui eu aprendi outro dia estudando. E eu achei isso aqui, cara, uma das coisas mais legais que eu já aprendi sobre hábito. O hábito, ele é uma função de motivação com capacidade. Essa curva aqui é a tua linha de ação. Para você incorporar um comportamento, você tem que estar do lado de cada linha. Só que pensa no seguinte, se você tem motivação alta, mesmo que a capacidade for baixa, por exemplo, você tem que... Sabe aqueles relatos de uma mãe que o filho estava preso debaixo do carro e ela consegue levantar um carro e tirar o filho debaixo do carro? Isso é um exemplo de quê? Um comportamento que foi altamente motivado, mesmo com a capacidade baixa. Então, quando você está motivado, você consegue fazer qualquer coisa. Qual que é o problema? Onde as pessoas falham? Quando a motivação está baixa. Porque aí você cai do lado de cada linha. Mas aí o que você faz quando a motivação está baixa? Você aumenta a sua capacidade de execução. Como que você faz isso? Você diminui a dificuldade do que você está tentando fazer. Então, quando a motivação está baixa, você aumenta a sua capacidade, diminuindo a dificuldade. Por isso que é fundamental que quando você não puder ir para a academia fazer os 45 minutos que o personal exige, ou que aquele plano maravilhoso que você comprou exige, você faça alguma coisa em casa, do lado da cama, de pijama, antes de dormir. Nem que seja se jogar no chão da cama e fazer uma flexão e subir de volta na cama. Porque o mais importante para o teu cérebro é você cravar que você fez alguma atividade daquela que você normalmente faz, mesmo que a intensidade dela seja mínima. Isso é onde as pessoas falham. As pessoas não entendem que quando a motivação está baixa, elas não precisam deixar de fazer o hábito. Elas só precisam fazer a menor partícula daquele hábito. Então, você quer desenvolver o hábito da leitura. Puta, hoje eu tô sem saco nenhum de ler. Meu dia foi uma merda. Eu não consigo, não quero. Cara, abre o livro, lê uma frase. Lê uma frase. E aí você vai assim, e comemora. Meu irmão, eu li uma frase hoje. Eu li. Beleza. Acabou. Teu cérebro fez o ciclo do hábito. Ele tinha a deixa, que era ler. Aí você não ia ler. Você leu uma página, a menor parte possível do exercício. Você leu uma frase.
e você comemorou e se sentiu bem. Você teve a injeção de dopamina. Então, você vai fechando o ciclo do hábito. Quando você faz isso vezes suficientes, o teu cérebro tira isso do teu córtex pré-frontal e manda para o teu gânglio basal. E aquilo vira um hábito. Com o tempo, você não está nem mais ligando para a recompensa. Você está só no comportamento automático sempre que você tem aquela deixa. E isso é onde as pessoas falham, cara. Isso as pessoas falham muito. Elas não pensam em como manter o hábito, mesmo quando a motivação cai. Esse é o maior erro das estratégias. Viciado em motivação, né? Fica viciado em motivação. O Andrew Huberman, ele fala muito isso também, essa coisa de você você tem que estar motivado com o pré-treino que você gosta, com a música que você gosta, com a roupa que você gosta, na academia que você gosta. Então, olha quanta coisa ultra confortável que está junto ali. Então, a tua dopamina seesaw, a gangorra de dopamina fica muito tendenciosa ali. Tipo, depois que você fazer a alavanca ali para ter a recompensa, você vai precisar de muitas coisas superpostas ali, tudo perfeito, né? Então tem que ser o treino perfeito, com o pré-treino perfeito, com a música perfeita, com a temperatura perfeita, na academia perfeita. Então, às vezes, é bom também você fazer o negócio ali na gambiarra, né? Na grosseria ali, né? Porque aí você vai até dar mais valor quando você tiver a oportunidade de estar curtindo ali a parada, quando tá tudo certo. Aí, irmão, quando você tá motivado, aí você faz o melhor que você pode. Aí você vai, bota a melhor roupa que você quer, se maqueia, pega o carro, dirige 4 quilômetros para ir para academia, mas você faz se quiser. O problema é a não motivação. Então, por exemplo, o BJ Fogg, que é um pesquisador de Stanford, dos Estados Unidos, ele conta a história de uma mulher que precisava perder peso. E ele é o autor do Micro Hábitos, que é um livro, cara, assim, porra, depois de Hábitos Atômicos, é o livro... Porra, só uma coisa que eu vou interromper rapidinho, só interrompemos a nossa programação para um intervalo comercial. O link já está aqui no trailer de livros e A Jornada do Hábito. Por favor, vocês que gostam desse assunto de hábito, de disciplina, de desenvolvimento pessoal, já sigam aí A Jornada do Hábito, o trailer de livros, do Viva Bem com a Timidez, porque ali tem bastante conteúdo ali, mastigado, é o conteúdo de vários livros, de várias pesquisas, de vários estudos, mastigado da forma mais clara e leve, porque a gente também faz muito nessa pegada do infotenimento, né? Esse conteúdo, principalmente que a gente faz assim, de troca de ideia em live, e até os cursos formais ali da Jornada do Hábito, que é o microbook do Poder do Hábito. Então, se você sempre teve vontade de ler o Poder do Hábito, mas ficou naquela, não, pô, depois eu vejo isso, tá na minha fila ali, tá no top 10, eu vou ler esse ano ainda, já passou 2020, 2021, 2022, 2023, você passa no aeroporto e você vê aquela capa amarelinha ali, já fica, eu não li até hoje, esse livro é muito legal, né? E aí, então já tem lá o curso mastigado pelo Juca ali, todo estruturado, bonitinho, a imagem não tá espelhada do caderninho. Não, tá 100%. De onde é que você tirou essa caneta roxa? Enfim, depois você explica a caneta roxa. Mas o. Porra, qual é o problema da caneta roxa, cara? Mas por que, cara, tem um monte de cor de caneta, vai ter uma caneta roxa, brother. Mas enfim, depois. Mas o fato tem um link ali na bio na Jornada do Hábito, trailer de livro, com todos esses cursos que já vai de cara. Você pode assistir no 2x, eu também sou viciado no 2x, eu tô mal acostumado, assim, quando eu vou assistir um vídeo no Instagram. Se não for ao vivo, como a gente está agora, eu acho o Instagram lento, porque eu já estou viciado no 2x do YouTube. Cara, ali também na Hotmart, você pode assistir na velocidade que você quiser, quantas vezes você quiser. Então fica a dica aqui, a Jornada do Hábito, com o mini curso do Poder do Hábito, o mini curso do Hábitos Atômicos e a Masterclass, que é a base de tudo, onde a gente vai construir a Jornada do Hábito. Agora, a gente está construindo nesse exato momento. Né? Exatamente. Mas eu duvido que você lembre que você estava falando quando a gente interrompeu. Pô, eu estava falando do BJ Fogg, que é um pesquisador do microhábitos. Brilhou. Brilhei, só não lembro o que era. Eu lembro que era isso que eu estava falando. Não, eu lembrei. Ele estava falando, ele conta uma história no livro de uma mulher que estava tentando perder peso e o microhábitos, ele tem até... Você se forma em coach de microhábitos com ele, tem um site e tudo.
E ele estava contando como que ele mudou a vida dessa mulher e a dica que ele deu para ela foi: qual que era a deixa? Fazer xixi. Toda vez que ela fizesse xixi, ela tinha que fazer 2 agachamentos. E como ela tinha que também beber muita água, ela ia muito ao banheiro. Então, ao longo do dia, se ela fosse 10 vezes ao banheiro, ela fazia 20 agachamentos. Só que com o tempo, foi tão fácil para ela começou a gostar tanto, achar tão tranquilo, que ela brinca no livro que o banheiro virou a academia dela. Que ela já entrava, fazia xixi, fazia agachamento, polichinelo, flexão, não sei o que, lá, e ela fazia toda a malhação dela no banheiro. Então, para você ver que, cara, a mudança de hábitos, ela não precisa de muita coisa, não precisa nem ser caro. Pô, a nossa Masterclass, o nosso curso custa o preço do livro. Você pode assistir o curso do Hábitos Atômicos e você pode, cara, implementar muitas das coisas que o James Clear fala no livro, que é um ótimo livro, que é, para mim, uma das melhores didáticas que tem, ensinando a você implementar um hábito na sua vida ou retirar um hábito da sua vida, e não vai te custar quase nada. E depois você muda e se implementa na sua vida dentro da sua própria casa, dentro do seu banheiro. Você não precisa fazer grandes mudanças na sua vida para você mudar de vida. É só desenhar uma estratégia que seja fácil de você executar. É isso, basicamente isso. É agir como você falou, com uma boa estratégia, né? Preparação. Eu falo muito isso do poder da preparação também para você vencer a timidez e o medo de falar em público e tal. Então e é engraçado, é meio paradoxal, mas é engraçado porque a pessoa já vai sofrer, ela tem uma apresentação para fazer, sei lá, quarta que vem, às 3 da tarde, para todo mundo lá na empresa, assim. Ela tem ali, ela vai ter que botar imagem na TV, a tecnologia nunca funciona direito, aí você vai espelhar o computador na TV com cabo HDMI, aí tenta fazer Wi-Fi, nunca funciona direito, aí vai a imagem, não vai o som, aí fica todo mundo olhando para tua cara com aquela cara de então a pessoa já vai sofrer com antecedência, ela já vai perder o sono, ela já vai, em vez dela ficar simplesmente deixando a cabeça aí sozinha, pensando em tudo que vai dar errado, né? Tipo aquele fio desencapado ali dentro da cabeça, só imaginando cenário negativo e tal, pega essa energia que você já vai, naturalmente, você já está investindo nesse caos, nessa coisa negativa, pega isso e coloca uma estrutura por trás ali, né? Para você fazer dessa experiência mais uma dentro de um processo, dentro das metas que você vai colocando ali, né? E vai, através dos exercícios de dicção, de linguagem, ou da parte também de você roteirizar o que você vai falar, e ir testando como se fosse um ensaio. Essa parte toda é muito importante para tudo, né? Tipo, a preparação é a base, é o que difere o ser humano ali dos outros bichos, assim. Mas até, se for ver assim de uma forma mais primitiva, tipo, é o urso se preparando ali para hibernar, né? O bicho meio que sabe instintivamente que ele tem que botar para dentro toda a caloria que ele vê pela frente ali, enquanto ele pode, porque depois ele vai ter que ficar, sei lá, 3 meses enterrado numa caverna, dormindo, e se ele não fizer isso da melhor forma possível, enquanto ele pode, ele vai morrer de fome ali dentro. Então é basicamente isso, cara. Não existe uma vida sem preparação. Não existe. Não dá. A gente tem que assumir as rédeas da vida da gente, né? Mais cedo ou mais tarde, né? É lógico, cara. Eu acho que isso é. Até fiz outro dia uma live com uma psicóloga que você até que apresentou a gente, é a Fran, falando sobre autorresponsabilidade. Assim, o primeiro passo que você tem que dar é assumir as rédeas da sua vida. Não tem jeito. Seja para. E assim, eu não sou contra psicólogo, principalmente a Fran é psicóloga, eu faço análise, então assim, eu não tenho nada contra nada. Mas assim, o primeiro passo é você assumir as rédeas da sua vida. Você tem a capacidade de mudar a sua vida. E é menos complicado do que você imagina. Eu não estou falando que é fácil. Eu só estou falando que é menos complicado do que você imagina. Se você conseguir se preparar e desenvolver um processo que seja estruturado, você vai conseguir atingir seus objetivos. Agora, uma das coisas que é importante você não ter em mente é se preocupar muito com o tempo. Porque uma das coisas que mais atrapalha a gente é colocar o tempo como se ele fosse não como se ele fosse uma variável, mas como se ele fosse fixo. Eu tenho que mudar minha vida em X nesse período. E aí, se eu não mudar nesse período, eu sou incompetente. Não. Transforma o tempo numa variável e transforma você aprender no fixo. Ou seja, eu vou aprender, é fixo. Mas no tempo pode ser variável. O Duda tem o tempo dele, eu tenho o meu tempo.
meu irmão, a Paula tem o tempo dela, a Thaís tem o tempo dela, o André tem o tempo dele. Você não precisa se comparar, cada um tem seu tempo. E isso vai. Tanto é que nas pesquisas de hábito, a melhor pesquisa que existe sobre hábito ultimamente é do European Journal of Psychology. E eles chegaram à brilhante conclusão que um hábito leva entre 18 e 254 dias para ser formado. Ou seja, meu irmão, você não sabe. Depende da pessoa, depende do hábito em si, depende da intensidade, do ambiente, depende de um monte de coisa. Então não se preocupa com isso. Quando você entrar numa jornada de hábito, você está entrando numa jornada para mudar a sua vida. Você não está entrando numa jornada por X dias até aquilo virar um hábito. Você vai começar a perceber, sentir que aquilo está virando um hábito, quando começar a ficar mais simples para você, você não tiver que negociar com a sua mente o tempo inteiro para fazer o negócio. Acho que isso que é o mais importante. Crie uma coisa leve, fácil, que você possa fazer sempre. Isso é o mais importante. Aquela coisa de amar o processo, né? Em vez de ficar amando a consequência, o resultado. Porque também, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando assim, né? Que quando você começa a dominar o conhecimento em várias áreas da vida, eu lembro desde quando eu comecei a fazer aula de teatro, até agora com a história do hábito, você fica o tempo todo ali, é igual, sei lá, a pessoa que se converteu a alguma religião há pouco tempo, aí ele vira o cara que quer convencer todo mundo o tempo todo, né? O cara fica ali, só pensa nesse assunto e fica o tempo todo repetindo isso, fica prestando atenção nisso. Então, será que já virou hábito? Será? Então... E eu lembro quando eu começava, eu ficava viajando assim nos diálogos, nas interações humanas, que eu estava estudando teatro e começando a enxergar de fora, né, o roteiro da vida e tal, e eu ficava viajando nisso também. Eu acho que com hábito é muito... essa tendência é muito forte também, né? Mas eu acho que o que você falou é muito bom, que é justamente você relaxar, né, cara? Aí se transformar num aprendiz e saber que você está construindo a coisa uma coisa produtiva para você. Ao mesmo tempo, sei lá, a maioria das pessoas que faz dieta acaba voltando para o peso original ou ganhando mais peso depois, exatamente por isso, a coisa 880, né? Ou a pessoa quer comer, sei lá, uma caixa de bis, tomar 20 cervejas numa noite, ou ela quer comer salada e frango, peito de frango, né? Essa coisa do extremo, cara, isso aí isso afasta muito, né, a gente de... Você consegue ser extremo durante um tempo. Pois é, mas o seu cérebro não é idiota. É impossível você conseguir fazer uma mudança muito drástica assim e do nada e manter aquilo durante muito tempo. A chance de você conseguir fazer isso é muito pequena. Tem uma minoria que consegue. Até porque, cara, existe uma coisa que todo mundo fala, você para trocar um hábito, um vício, você tem que substituir por um hábito, tá? Beleza. Só que o teu cérebro não é bobo. Quando você substitui um comportamento por outro comportamento que te dá menos dopamina em retorno, o teu cérebro vai fazer de tudo para não mudar. Porque ele vai levar você a ter dúvidas, a botar obstáculo, um monte de desculpa, para você voltar ao comportamento que te dá mais dopamina. O cérebro você não vai enganar ele assim. Então, por exemplo, na jornada do hábito, viciando em bons hábitos, que é a Masterclass que a gente criou, como é que eu parei de fumar? Eu usava o cigarro como prêmio para o bom comportamento. Então, eu falei, cara, eu quero mudar meus hábitos, beleza. Mas eu quero parar de fumar também. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou primeiro consolidar bons hábitos. Então, você pode fumar, mas você vai ter que fazer exercício antes. E aí você pega o cigarro como recompensa do bom exercício. E aí eu pegava toda a dopamina do cigarro e usava ela como reforço do comportamento positivo. Isso chama-se Lei de Premack, que é um psicólogo americano que diz que o comportamento mais provável vai reforçar o menos provável. Só que o mais provável tem que ser depois do menos provável. Então, quando você faz isso, e essa técnica ele desenvolveu ela para você usar com criança que você está tentando treinar, entre aspas. Faz escovar o dente, passar fio dental, essas coisas. Então, você tem uma maneira de você... É por isso que eu só deixo a Zoe comer brigadeiro depois de escovar o dente antes de dormir. Isso, perfeito. Parabéns. Não, mas em vez de cigarro, pode ser um doce, por exemplo, né? E tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte: depois do treino é o momento ideal para ser a refeição com mais carboidrato, né? Lógico. Tem várias tendências, vários médicos e nutrólogos apontam isso, que o açúcar acaba sendo útil para puxar o nutriente de fora para dentro da célula, e aquele pico de insulina ali vai te ajudar a repor os nutrientes ali
dentro do músculo, levar A aminoácidos. glicose vira glicogênio que vai direto pro seu músculo, né? Então Então você vai repor glicogênio. o glicogênio que você queimou no exercício da forma mais rápida possível, levando um monte de nutriente bom junto com água e tudo. Então você chega e fala, pô, beleza, vou aproveitar essa janela anabólica, então a minha refeição, que vai ser a refeição mais gorda, com mais carboidrato de digestão rápida, vai ser justo a minha refeição pós-treino. Só que, ao mesmo tempo, você já construiu ali, você já teve o sacrifício. Sacrifício no sinal, no sistema, na etimologia correta, que é a coisa de você fazer uma coisa pelo sagrado, né? Então, você já fez ali, você já sente, você já viu ali o esforço que você fez. Então, a chance de você comer a mesma quantidade de doce do que se você tivesse ali sem fazer o exercício é menor, porque você também não quer estragar aquilo, todo aquele sacrifício que você já fez, né? Tudo aquilo que você já construiu. Você vai poder comer um doce, você chega e fala, pô, beleza, vou me dar um doce de presente depois na refeição pós-treino. Ao mesmo tempo, você vai chegar e falar, pô, mas eu não vou comer meio pudim, né? Eu vou comer, então, uma fatia, vou ficar saboreando. Por exemplo, eu tô comendo chocolate ao leite, mas eu pego, tipo, uma fileirinha e deixo ele derretendo na boca, eu faço isso como se fosse uma bala. Porque aí, pô, você fica... Se você comer o chocolate mastigando, uma coisa que eu faço com a Zoe também, que é assim, não pode comer porcaria vendo desenho. Porque se comendo porcaria vendo desenho, você nem presta atenção na porcaria, você já comeu meio chocolate. E você nem viu que você estava comendo chocolate. Ih, caramba, o chocolate está aqui. Porque sua atenção está em outro lugar. Você sente prazer, sente, mas aprecia muito menos, né? Muito menos. Então, e você fica só com a dopamina do exercício. Você fica só com a dopamina. Você não apreciou em nada o produto em si. Você só alimentou seu cérebro com a parte errada da gangorra. Que, aliás, é o que você falou aí. Desculpa, te cortei, né? Não. Só para concluir, e aí tem o empilhamento de hábitos, né? Tem a coisa do hábitos angulares, do poder do hábito, que lá no mini curso você explica muito bem, que, aliás, o link está na bio do perfil Trilhas de Livros e a Jornada do Hábito, para você conhecer mais sobre a metodologia que o Juca criou, sobre os resumos super estruturados ali dos mini cursos dos livros, o Poder do Hábito e Hábitos Atômicos, e a Masterclass também de Viciando em Bons Hábitos. A gente sempre esquece de falar, agora eu vou me policiar para falar bastante. Você tá voando hoje, você tá brilhando hoje. Toda vez que a gente faz a live, a gente esquece e lembra faltando 30 segundos para acabar. Hoje, meu irmão, porra, brilhou. A gente tem que gravar inserção comercial, né? Tipo, para botar no meio do... Falou, para tudo! Não, o Bruno Perini mandou muito bem, que ele gravou um vídeo dele com a pílula azul e a pílula vermelha. Ele está fazendo um lançamento agora do curso online dele de Viver de Renda. E aí ele fez um comercial estilo Hollywood, super produção. Aí ele vestido de Orfeu do Matrix, com as pílulas vermelhas e a azul, né, naquela coisa do Red Pill ali, de tomar a pílula da verdade e tal. E aí ele tá usando isso no início dos Sócios podcast. Achei que ele mandou muito bem. Então, aí ele tá colocando ali a inserção comercial para falar do curso dele. Mas na live? Dá para fazer isso na live? Porque, na verdade, acho que não é ao vivo. Ali ele grava e depois ele posta como se fosse live. Mas eu vi ele botando no início e no fim da transmissão. Isso dá para fazer. Mas no nosso vídeo, porque, por exemplo, você que perdeu a live aqui, que não gosta de assistir live longa no Instagram, assim como eu, aí vai assistir esse vídeo depois no YouTube. Então, vai estar lá no YouTube, vai estar, tipo, em vez de estar um em cima do outro assim, né, na diagramação 9x16, vai estar no 16x9, na lateral, versão YouTube normal. Você pode assistir tudo no 2x, recomendo até que seja pelo menos 1.5, porque aí fica... A chance de você se distrair é menor, pelo menos assim comigo, mas cada pessoa funciona. E aí... esqueci o que eu ia falar, mas não, eu lembrei. Aí a gente pode gravar umas inserções e falar, fala pessoal, você tá sabendo que tem o mini curso, a Jornada do Hábito, blá, blá. A gente coloca isso na edição. Isso a gente pode fazer. Eu gosto dessa ideia. Também, já que a gente esquece sempre de falar que tem o link na descrição aqui não, é bom que a gente faz a live, já faz uma reunião de negócio no meio da live, com todo mundo assistindo a gente falar a reunião de negócio. Quebrando a quarta parede, né? Todo mundo tá vendo a gente construir tudo às claras aqui. É verdade. É verdade. E, cara, você tava falando esse negócio eu sei que tá chegando já no fim de uma hora, mas só para dar um relax agora do assunto do hábito, mas tendo o link,
Cara, tem uma pessoa que eu gosto muito, que me indicou um livro chamado Diário do Mago, do Diário de um Mago, do Paulo Coelho. E é um livro que ele narra o caminho de Santiago que ele fez. Que, para quem não sabe, o caminho de Santiago é um dos 3 caminhos do cristianismo para você ser agraciado com bênçãos, né? Você tem o caminho para ir você ver o túmulo de São Pedro em Roma, que são quem faz esse caminho são os romeiros. Você tem o caminho das pessoas que vão ver o túmulo de Cristo em Jerusalém, que são os palmeiros. E você tem o caminho que vai ver o túmulo de São Tiago, em Compostela, que são os peregrinos. E, cara, o livro é muito legal, assim. O livro dele é muito legal. Vai ser uma próxima live que a gente vai ter, porque eu vou fazer o caminho de São Tiago. E são 800 quilômetros andando, que ele faz de Saint-Jean-Pierre-de-Port, eu acho que é o nome, até Santiago de Compostela. E, cara, é muito legal, porque ele começa o caminho muito focado na meta. Ele tem uma meta que eu não vou contar, porque eu não quero estragar o livro para as pessoas, mas ele sai daqui do Brasil para ir para lá com uma meta. E ele passa muito tempo pensando na meta. Só que ao longo do caminho, cara, ele vai chegando à conclusão que o caminho é sobre o caminho. Que não adianta ele ficar muito preocupado com a meta, porque senão ele vai passando por várias cidadezinhas, vai tendo várias experiências que ele não vai valorizando. Então, assim como ele percebe isso ao longo do caminho, eu acho que para quem é muito ansioso, para quem está sempre muito focado num objetivo, eu acho que esse livro pode ser uma maneira de você parar para prestar um pouco mais atenção na sua vida, como foi para mim também. Porque eu estava muito focado em uma meta específica da minha vida, eu fico toda hora preocupado se eu vou conseguir bater ou não. A gente estava até conversando sobre isso, mais ou menos agora, antes da gente entrar aqui no ar. E eu tenho parado para prestar um pouco mais atenção nas experiências da minha vida e usufruir um pouco mais do processo, ao invés de pensar tanto lá na frente. Você nem sabe, irmão. Às vezes você quer perder 20 quilos, você está tão focado em 20 quilos e você faz tanta coisa legal nesse caminho, está aprendendo tanta coisa, que você deixa toda essa experiência de lado só para chegar lá na frente. Você está acelerando para um dia no futuro e depois pode ser um dia que te faça falta. Você vai olhar para trás e falar, pô, eu queria mais tempo, e você acelerou sem dar valor para o caminho. Então foi um livro, assim, muito legal, cara. Eu li o livro em 3 dias. Pô, achei bacaníssimo o livro, assim. Eu super indico para as pessoas que estão procurando assim, uma injeção de ânimo para apreciar um pouco mais a vida do jeito que ela está acontecendo. Porque ele passa por poucas e boas e ele vê que mesmo passando por altos e baixos no caminho, o caminho é mais importante do que o objetivo final. Total a ver com o que a gente estava falando aqui. Mas eu acho que, óbvio que você tem que curtir o processo, mas sem sair dos trilhos, né? Não, com certeza. E respeitar o teu timing também, mas também não pode avacalhar o objetivo. Eu acho que o macete é você encaixar o curto, médio e longo prazo junto com todas as engrenagens da vida, tipo a parte pessoal. Eu me amarro nessa... Uma vez eu estava tendo uma DR, aí eu falei, putz, eu lembro que eu tinha visto uns organogramas assim, sabe? Umas rodas. Aí depois eu fui pesquisando no Google e descobri que era o nome Roda da Vida. Aí tem várias rodas da vida de graça no YouTube aí para você baixar. E aí a Roda da Vida basicamente separa... eu lembro muito do Winning Eleven, que a gente via os jogadores, a capacidade técnica dos jogadores. Aí tinha o cara que tinha técnica muito grande, mas a estamina baixa. Aí tinha o outro que tinha um arranque grande, mas tinha uma endurance baixa. Então, a finalização boa pra caramba, mas o cara também, pô, não tinha velocidade, não tinha drible. O cara é muito bom de finalização, mas não driblava. Então, ali, tipo, fazia uma mancha, né? E aí a Roda da Vida te ajuda a organizar essas paradas. Eu lembro que eu imprimi um monte de formato diferente e ficava tendo DR mostrando ali, tipo, tá vendo isso aqui? No meio da maluquice toda, o negócio meio que... Eu descobri que existia essa história de Roda da Vida e tal. Eu acho que o macete é você encaixar todas as flying wheels, também tá na moda esse negócio de flying wheel, né, da engrenagem que demora para você tracionar, mas depois que ela tá tracionada, ela vai acelerando, que a inércia é sempre complicado de você tirar qualquer coisa ali da inércia, né, e tal. Mas é meio que como se fosse a parte pessoal, social, intelectual, cultural, né, da parte de saúde, força, espírito, de legado, coisa tipo que você faz no curto prazo, tem coisa que você faz que é transgeracional, é coisa de vocação mesmo, que é coisa que você quer contribuir com a humanidade, assim, que é
passar adiante para os teus filhos. Tem coisa que você só quer ter um prazerzinho mesmo ali, né? Você está disposto até a atrapalhar um pouco todos os objetivos nobres, mas para ter aquele momento ali que às vezes é uma válvula de escape que você precisa. Digo, são várias rodas ali encaixadas e isso tem que estar encaixado no curto, no médio e no longo prazo, ou pelo menos não pode estar totalmente desalinhado, né? Porque está encaixado, eu não sei se a gente vai conseguir, porque a vida é tão caótica, né? Tanta coisa acontecendo que eu não sei, né? O quão encaixado a gente consegue ficar, mas eu digo, pelo menos tem que estar minimamente azeitado o negócio ali, tem que estar funcionando o mínimo para ser considerado bom, para ser considerado saudável. Com certeza, cara. E é isso que eu ia te falar, quando você falou, ele assim, ele dá valor ao caminho, mas não é que no meio do caminho ele pega um táxi e vai 90 graus pro outro lado, entendeu? Ele tá sempre no caminho, ele tá valorizando o caminho, mas sempre no caminho. Ele não caga balde e vai para fora do caminho, né? Eu acho que isso é importante você ter colocado isso. Você pode até não ficar focado na meta 100%, mas tem que estar alinhado, claro. E uma das maneiras de você fazer isso, na nossa vida prática aqui, voltando para a realidade, é você desenvolver bons hábitos, né? Porque os bons hábitos, eles vão, por exemplo, você medita, você alinha sua vida espiritual, pelo menos, sua vida mental, sua vida psicológica, você faz exercício, você alinha sua vida física, com disciplina você talvez consiga alinhar sua vida financeira, e aí você vai... Eu acho que a gente pode entrar mais nas próximas lives nessa coisa financeira, porque como a gente fala muito de exercício físico e tal... Tem um livro muito bom, eu já deixo aqui de dica para quem quer vida financeira, um livro ótimo que fala sobre hábitos, que é a Psicologia Financeira, do Morgan. Cara, é um livro muito bom mesmo, que ele fala sobre como é simples e não é Thiago Nigro, tipo, você muda a sua vida economizando um cafezinho. É uma coisa simples e a história que ele abre o livro, que é de um cara, foi famosa nos Estados Unidos, de um cara que é zelador de uma fábrica e quando ele morre, ele tinha 12 milhões de dólares. E aí fica todo mundo, que isso? Como é que vai ter 12 milhões de dólares? Ficou famosa essa história. E é porque ele simplesmente, todo mês, durante muito tempo, ele poupava um pouquinho. Só isso. A história não tem nada de grandiosa, nada. Ele só poupava sempre um pouquinho, com consistência, uma quantia. Ele descobriu um investimento lá que dava para ele um retorno razoável. Os Estados Unidos é um país um pouco mais constante do que o nosso, né, em termos financeiros, em termos de juros, etc. Mas, assim, é um livro muito bom, cara. Dá para as pessoas lerem. A gente pode falar sobre isso na nossa próxima live. Como que os hábitos afetam a nossa vida financeira, por exemplo. Porque ele fala muito disso no livro. Pois é, eu estou pensando muito em começar uma série de lives com o pessoal que são os meus mentores na internet aqui de investimento. Convidar o pessoal para fazer uma live, porque o bom de fazer live é que você também tem duas coisas, assim. Uma é que você quase tem uma aula particular, é quase como se você fosse ter uma reunião com a pessoa. Então, não tem preço, é uma coisa muito valiosa. Ao mesmo tempo também, eu vi o Joel J falando outro dia lá no podcast dele, que é um dos poucos momentos que ele fica conversando com a pessoa, olhando no olho, quando ele está recebendo um convidado no podcast, que ele está conversando com a pessoa, olhando no olho, sem olhar no celular, sem... Ele não vai interromper um podcast para responder uma mensagem no WhatsApp, mandar um e-mail, ou, né, entrar ali, mandar um Pix, né? Pera aí, rapidinho, que eu vou mandar aqui um dinheiro aqui pro... Né? Não tem isso. Então, acaba que é um exercício de presença plena e hoje em dia é muito difícil a gente conseguir, né, fazer isso, assim, ter um tempo Então, acaba que eu quero me forçar através do... Eu estou pensando até em ter uma carteira, abrir uma carteira, pegar um dinheiro mesmo, de verdade, e investir na carteira pública, assim, tipo, para em cada live investir um pouco mais, para skin in the game, sabe? O último nível ali, para ficar peladão ali, né? Tipo, na frente de todo mundo, com minha carteira e tendo que... E ter uma aula com cada investidor ali, numa conversa de 1h30, por aí. Estou pensando seriamente em fazer isso, mas primeiro acho maneira a ideia. Pois é, tô com essa ideia assim bem forte assim. Mas aí seria para o final de 2023 ou início de 2024. Boa. Mas acho que a gente pode puxar mais analogias financeiras assim para dar uma... E também tem o lado prático ali, né, do mundo financeiro, que você consegue mostrar com números, né? Você que é um cara de números aí, que
está acostumado a calcular juros compostos e logística e quantidades e tal, acho que a gente pode puxar um pouco mais para esse lado, que vai pegar um pouco mais da didática de quem não curte tanto exercício, que a gente fala muito de exercício, e acho que é uma coisa que vai ser boa para a gente e vai ser boa para o nosso público também, vai ser uma coisa complementar. Vambora, cara, só a gente combinar. Próxima vez que a gente se falar, a gente pode bolar isso. Já para agora. Mas, pô, você caindo de moto, bicicleta, pô, se tudo tiver certo. Subir o Everest, fazer o caminho de Santiago de Compostela, a gente muda o assunto, fala. A gente pode fazer uma live, quando eu estiver lá no caminho de Compostela, a gente faz uma live de lá. Uma live de 800 minutos. A live de... Vai fazer igual a Zoe, ela tá na fase do... Fala, filha, 5 minutos, não sei o quê, vamos escovar o dente para dormir. Ah, não, 5 minutos não, 1000 minutos. Ela fala. Irado. Bom, então é isso, pessoal. Deu? Valeu. Muito obrigado a todos pela presença. Muito obrigado, Juca, pelos conhecimentos e pela experiência. Eu só quero fazer uma ressalva, que eu vi alguém falar aí que depois dos 40 é mais difícil. Só para lembrar, eu e o Duda já somos depois dos 40, tá? O Duda é 40 e eu já sou 41. Então, assim, não tem desculpa de idade, não. Qualquer idade é idade para você começar a usar. Respeite as minhas barbas grisalhas, ó. Eu não sei se a minha dá para ver porque minha barba tá rarinha, mas eu também tenho. Respeito de qualquer jeito. Irado. Valeu, cara. Valeu, obrigado. Cara. Sempre bom falar com você. Muito obrigado a todos pela atenção. Se inscrevam aí no A Jornada do Hábito. Passem a seguir aqui no Instagram A Jornada do Hábito. Trailer de livros, Viva Bem com a Timidez. No link da bio da Jornada do Hábito tem o site ali falando sobre os minicursos, sobre a Masterclass e todo o programa de treinamentos da Jornada do Hábito, para você vir com a gente se viciar em bons hábitos, assumir as rédeas da sua vida. Caraca. Valeu! Valeu!